Vamos apresentar o nosso próximo palestrante, enquanto ele está lá na parte técnica. Nossa palestra terá como tema Condutas permitidas e vedadas nas eleições 2018. O famoso pode e não pode. Nosso palestrante é o Dr. Hamilton Augusto Cufa, é advogado pós-graduado em Direito Processual Civil pela Universidade Gama Filho do Rio de Janeiro e em Direito Público pelo Instituto Superior do Ministério Público da Associação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É membro fundador da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político e da Instituição Brasileira de Direito Público. Prefere falar daqui? Bom, boa tarde a todos. Eu quero dizer que é uma grande honra estar aqui hoje na Câmara Municipal de Atibaia. Agradecer o convite do Dr. Tony, que está à frente agora da Escola do Legislativo, e eu só tenho a parabenizá-lo pelo empenho e incentivar. Trago, inclusive, um abraço do presidente do Instituto Legislativo Paulista, disse que podem contar com ele. Quero agradecer também a nossa presidente aqui, a Roberta, e dizer que a minha missão hoje é difícil, né? Fechar o ciclo. Já tivemos tantas palestras bacanas, começar ontem pela professora Rita, hoje o nosso presidente do tribunal, doutor Padim, agora os amigos do doutor Danilo, o Rodrigo Moya. E eu vou falar de um tema que acho que é um tema bem instigante. Nós estamos em ano eleitoral, que é o pode e não pode, né? A gente resolveu dar esse nome porque fica um nome bem atraente, pode e não pode na eleição. A gente já estou na fase agora do candidato que ele vai disputar a eleição, porque o professor Danilo falou da ficha limpa, do registro, então já passamos da fase agora, o candidato ele está apto, vamos disputar o que pode e o que não pode. Eu vou só pedir para colocar ali deu uma questão de desincompatibilização ali com o pendrive, ele está dando uma organizada. E basicamente eu vou falar de propaganda eleitoral, propaganda partidária, os tipos de propaganda, a questão da propaganda, a famosa pré-campanha, que todo mundo fala, que nós estamos nessa fase, um pouco de financiamento de campanha, mas na verdade não adentrando a matéria da professora Rita, que eu nem quero entrar na seara técnica do financiamento de campanha e prestação de contas, porque advogado não gosta de número, né? Então a gente escolhe isso quando a gente entra na faculdade. Se não gosta de número, vai fazer direito. E a minha ideia é mais falar da questão do gasto, dos limites, das regras, das consequências de alguns desvios. Então eu quero dar um panorama geral à aula. Essa matéria ela é um pouco comprida, eu reduzi o máximo que eu pude para encaixar nessa 1h30 e fazer uma linguagem bem didática para que todo mundo que venha a ser candidato, que seja da área, assessore candidatos, assessore políticos, possam entender e saber exatamente o que pode e o que não pode fazer. A gente até conversava mais cedo, né? Às vezes, um descuido leva a um problema que a pessoa acaba ganhando e não levando. Então, tem que ter muita atenção nesse ramo que a gente resolveu adentrar. Podemos ir?
começar pelos slides para ficar fácil, para vocês poderem entender do que eu estou falando. O primeiro slide ali que ele vai colocar, a gente vai falar dos tipos de propaganda. Aí a apresentação, a abertura. A gente pode ir para o segundo direto, por favor. A propaganda. A gente vai falar dos tipos de propaganda, eu vou falar bem rápido sobre isso. A propaganda que nós temos hoje. Quais são os tipos de propaganda que a gente tem dentro do âmbito eleitoral? Nós temos a propaganda institucional, a partidária, a intrapartidária e a propaganda eleitoral, que é aquilo que mais interessa, na verdade. E dentro disso a gente ainda tem aqueles atos que são considerados como propaganda, não são considerados hoje como propaganda antecipada, que passou a ser denominado de pré-campanha. A propaganda institucional, ela está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. São aquelas propagandas de gestão, propagandas governamentais, aquela propaganda em que o governo põe na mídia. É aquela propaganda do trabalho do político enquanto no mandato, é do governo. Então, em regra, ela pode ser feita até 7 de julho, até o primeiro semestre do ano eleitoral. E a regra é que não haja pessoalidade nessa propaganda. Então, eu, prefeito, vou dar um exemplo bem fácil de ser entendido, eu, prefeito, vou fazer uma propaganda institucional, a única coisa que não pode aparecer é que eu estou me beneficiando daquela propaganda. A gente sabe que é cada vez mais difícil. O que mais acontece é o contrário. E eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui eu quero até mostrar ali alguns cuidados que a gente tem que ter com isso, porque Poá, por exemplo, se são casos notórios, os prédios públicos foram pintados com a cor do partido político. Isso deu um problema de improbidade administrativa. Mojimirim também, mas aí lá foi só uma multa. Nós tivemos alguns que foram mais famosos, como o caso do SCAF. O SCAF, enquanto na eleição passada, candidato ao governo do Estado, na Fiesp, ele sofreu um sancionamento porque ele usou a Fiesp para se promover. Embora a gente olhe a Fiesp e ache que seja apenas ligada à indústria, uma questão privada, mas ela é do Sistema S, e por ser Sistema S, ela é considerado público, e também não poderia. E nós tivemos recentemente o caso do Cidade Linda, que todo mundo ouviu falar, embora eu, guardado as devidas proporções, eu não consegui fazer o vínculo ali do projeto Cidade Linda, não defendendo nenhum candidato, nenhum mandatário, muito pelo contrário. Eu, enquanto advogado da área, eu não tenho preferências. Eu não consegui fazer o vínculo entre o projeto e quem estava no poder. Então, essa vinculação, se fosse talvez aquele outro slogan, acelera, alguma coisa do tipo, aí sim. Mas esse aqui eu não consegui, juristas da área também não conseguiram fazer esse vínculo, e a gente até questionou isso. E em Campos dos Goytacazes, no estado do Rio de Janeiro, a prefeita Rosinha, isso aí ficou famoso, foi punida pelo TSE por causa disso aqui, ó. Todos os postes da cidade foram pintados de rosa. Todos. Desde os semáforos até os postes de iluminação. E aí ela foi caçada na época por conta disso aí. E ali do lado eu coloco o exemplo do que é uma propaganda institucional permitida. É aquela em que não há pessoalidade. Você vê que ali é uma atriz, não tem nenhum vínculo com o governo, somente o nome lá, o slogan do governo. E a exceção a esse tipo de propaganda, inclusive após o dia 7 de julho, há essa proibição, né? Você pode fazer até o dia 7 de julho, salvo nos casos em que você tenha um produto no mercado. Então, exemplo, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Petrobras, são marcas governamentais que têm produtos no mercado, então não tem proibição, pode fazer até no período eleitoral. Não pode a Petrobras fazer uma propaganda e atrás lá botar a foto do atual presidente, se ele for candidato. Aí vai ter a proibição. Tá? Então, essa basicamente é a regra da propaganda institucional. Os limites, aí você tem o limite de gasto também da propaganda institucional. Eu vou dar um exemplo prático para vocês. Eu costumo fazer essas palestras dando bastante exemplo prático, que é para que as pessoas possam entender o que a gente lida no dia a dia. Você ali tem a regra é que você não pode fazer gasto
no ano eleitoral acima da média do primeiro semestre dos 3 últimos anos. Então, ali eu dou um exemplo matemático bem simples. 2015, a pessoa não gastou nada, o órgão público, então, ele não gastou nada. Vamos botar como exemplo a prefeitura para ficar bem simples. 2016 gastou 2.000, 2017 gastou 4.000, somou, dividiu a média dos 3 dá 2.000. No ano eleitoral, esse ano, agora, no primeiro semestre, em regra, por essa conta, a prefeitura só pode gastar R$2.000. Aí, a importância de ter uma boa assessoria, de ter um bom respaldo jurídico de quem está no mandato. Eu tive uma situação em que depois chegou ao meu conhecimento, já no ano eleitoral, em que o prefeito não gastou nada em ano nenhum. Ele achava que não precisava, que ele tinha que guardar para o último ano, quando ele então ia sair candidato à reeleição. Aí no último ano ele falou, nossa, eu quero fazer agora uma campanha enorme, institucional, porque eu tenho tanto em caixa, mas quanto o senhor gastou nos últimos anos? Não gastei nada, eu estava economizando. Então continue economizando, que você não vai poder gastar. E aí incide aí. Então assim, tem que ter toda essa preocupação em estar alinhado com a questão jurídica por esse tipo de pegadinha, que às vezes ele não se atenta e acha que está fazendo um bom negócio. Aí aqui eu vou falar um pouquinho, bem rápido, da propaganda partidária. A propaganda partidária é aquela que busca atrair filiados. A gente via aí todos os anos, fora do período eleitoral, a gente ligava a televisão e às vezes aparecia lá determinado presidente de partido, determinado símbolo de um partido político, uma referência naquele partido, falando um pouco do partido, da ideologia e convidando para conhecer o partido. Essa é a propaganda partidária. Basicamente, a ideia é atrair filiados, é difundir a ideologia partidária. A partir desse ano, essa propaganda acabou. A reforma eleitoral acabou com a propaganda partidária. A gente entende que há uma completa incoerência da reforma, uma totalmente irrazoável isso, porque como que o partido político vai ficar conhecido? Aí falaram que a internet resolve o problema, só que grande parte da população não tem acesso à internet ainda, o Brasil é enorme. A gente acabou de ter até uma palestra aqui com o colega, o Moia, que falou muito da rede social. É importante, muito importante, mas não pode se descuidar da sola de sapato, do boca a boca, né, sola do sapato, e da televisão e rádio, porque em alguns cantos do Brasil você só tem, é isso que você tem. Então, por isso que não poderia ter acabado com essa questão, porque os partidos políticos são muito importantes. O desembargador, aqui na parte da manhã, falava disso, a importância dos partidos. E agora veio essa reforma. Às vezes, eu me pergunto se os legisladores fazem de propósito ou se é por desconhecimento, porque toda vez que vem uma reforma, eles fazem algo para prejudicar eles mesmos. Então, a gente vê os deputados lá super bem assessorados, eu conheço muitos deles que têm ótimos assessores, mas eles fazem uma reforma e tem sempre uma pegadinha ali que você fala, você não viu isso aqui? Como que vocês fizeram isso aqui que prejudica vocês mesmos? E aí fica aquela discussão e ninguém acha o culpado. Então, eu tenho essa dúvida, não sei se é de propósito. Isso aqui é uma delas. Aí nós temos também, isso aqui é só um conceito básico do que é para a gente adentrar a propaganda eleitoral. A propaganda intrapartidária é aquela feita no seio do partido, dentro do seio do partido, com o fim de você poder influenciar aqueles que vão sair candidatos, fazer aquela disputa interna dentro do partido para ver quem serão os escolhidos para serem candidatos, e aí você tem as prévias, dentro desse conceito você tem as prévias. As prévias elas têm um período de realização, que é no mês de julho, embora agora a gente tenha ouvido falar que o PSDB, vou dar esse exemplo, realizou prévias e escolheu o Dória candidato. Em tese, pela legislação eleitoral, não é prévia. O que foi feito lá não seria prévia. É uma antecipação da prévia. Então, qual é a importância prática disso? Se outro candidato, aí você tem que parar para analisar a questão estatutária, mas se outro candidato, em julho, quiser lançar o nome para disputar a eleição ao governador dentro do partido e exigir que haja uma disputa, se não tiver restrição dentro do estatuto do partido, ele pode.
achar que já está tudo resolvido, nesse momento ainda é muito cedo. Anteciparam, eu confesso que eu não conheço o estatuto do partido a fundo, para saber se aquilo ali resolveu o caso. Se tiver lá previsão que a qualquer tempo seria realizada a prévia escolha, aí o assunto está encerrado. Do contrário, é o que está na lei. Nós temos as convenções entre 20 de julho e 5 de agosto, e 15 dias antes, esse período que pode ser realizado as prévias. Aí aqui a gente tem ali o que seria as convenções, o período, o que caracterizaria, a questão da divulgação das convenções. Dentro da convenção você pode usar camiseta, embora proibido na propaganda eleitoral, dentro da convenção você pode usar camiseta, boné, cartaz, não segue as regras da propaganda eleitoral, só que você não pode sair do âmbito do partido político. Então você vai realizar num clube, na Assembleia Legislativa, seja onde for, todo aquele material de propaganda dos filiados que irão disputar a vaga, a candidatura na convenção, não pode sair daquele âmbito ali. Havia casos em municípios em que até outdoor determinado filiado colocava, falando, olha, me apoiem, convencionais e tal, porque eu sou candidato. Aquilo ali foi considerado como propaganda antecipada, porque ele extrapolou os limites daquele espaço da convenção. E aí tem uma discussão interessante sobre se pode ou não distribuir comida durante a convenção. Nós tivemos um caso TRE de Rondônia, ali eu faço uma confusão com Rondônia e Roraima, você me perdoe. Cassou o governador em 2010, por conta de distribuição de alimentos. E recentemente, em 2016, o ministro Noronha, ele entendeu que era possível, que ali dentro do seio do partido você podia, desde que estivesse na prestação de contas do partido, não havia nenhum problema. Então, em tese, até o momento, pode. Aí nós vamos falar agora da propaganda eleitoral. Quando que ela começa? Isso é o que mais interessa a todo mundo, a propaganda eleitoral, é a hora que vamos para a rua, vamos colocar placa, começa aquela correria, carro de som e tudo, só que esse ano eu tenho uma informação triste para vocês, eu acho que vocês pouco vão ver propaganda na rua, cada vez menos. A eleição passada eu passei na Paulista uma semana depois do prazo que está ali, de começo da propaganda eleitoral, e eu ficava procurando a campanha eleitoral. E aquela festa, né, que a gente tem todos os anos eleitorais, a gente não vê mais, e cada vez se restringe mais direito, porque isso é um direito do eleitor. Então, após 15 de agosto, que é o prazo final para registro de candidatura, pode começar a propaganda eleitoral. Logo, dia 16 de agosto, começa a propaganda eleitoral. E é equivocado agora falar que nós temos só 45 dias de propaganda, uma vez que a data da eleição foi jogada um pouco para frente. Então, ela foi jogada para dia 7 de outubro, logo ganhou-se aí 5 dias de campanha. Então, sem fazer um cálculo rápido mental aqui, que confesso que eu não sei se os meses têm 31 dias ou 30, acredito aí que tenhamos 50 dias de campanha, pelo menos. Não é nada perto dos 3 meses que tínhamos antes, mas já é alguma coisa, está melhorando. Eu acredito que uma hora a gente volta para aquilo que era antes. E antes de 15 de agosto, o que a gente pode? Os atos de pré-campanha. E o que são atos de pré-campanha? A gente fala pré-campanha, quando a gente fala pré-campanha, nós estamos na pré-campanha. É até errado falar isso, porque não existe pré-campanha. Campanha eleitoral é lá, 16 de agosto. Antes disso não existe campanha. A lei autorizou alguns atos que não são considerados como campanha antecipada, e aí denominou-se atos de pré-campanha. E em regra, o que a lei fala? Não configura, é isso que a lei fala, não configura propaganda eleitoral antecipada, porque antes configuraria. Desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos candidatos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. E aí, meios de comunicação social, jornal, rádio, televisão, mas ali é cobertura. Então, cobertura jornalística, não é o cara contratar um programa de TV e ficar lá batendo. Olha eu aqui, eu só não vou pedir seu voto, mas eu sou pré-candidato e tal. É cobertura jornalística, é o que tem sido feito ali. Ó. Um exemplo, 22 de janeiro,
saiu num site, Collor anuncia pré-candidatura à presidência. Uma cobertura jornalística. Pode sair ali, pode sair na TV, em qualquer lugar, não há problema em ele ser feito esse anúncio. Antes dessa mudança que veio em 2015, se qualquer um falasse, eu sou pré-candidato, ele já arrumava um problema. Eu penso em ser candidato, ele já arrumava um problema. Agora não. O que tem que ter cuidado é que recentemente, está uma discussão, na verdade, no Brasil, o TSE ainda não bateu o martelo definitivamente, sobre essa questão dos outdoor que tem sido colocado pelo Brasil afora. E aí eu vou citar nomes, é notório, Bolsonaro tem espalhado outdoor por todo lado. E também aquela questão das carreatas, até então o Lula também estava fazendo isso, até antes de ser preso e tal. Está havendo uma discussão no TSE, mas não foi decidido nada ainda efetivo, se isso seria proibido ou não, se poderia fazer isso ou não. Foi determinada a retirada de alguns outdoor, porque, em regra, eles não conseguiram comprovar, por exemplo, os gastos, de onde está saindo esse gasto e tudo mais. E uma outra questão mais perigosa foi que, muito recente, o TSE condenou um candidato de uma cidade do Mato Grosso, só porque na eleição municipal passada, ele, antes do período eleitoral, ele havia feito algumas postagens, algumas publicações, dizendo que ele contava com o apoio de todo mundo, que a mudança era necessária, que ele estava ali para ajudar. E o TSE, mais uma vez, como o doutor Danilo falou, essa questão da judicialização da política, ele leu explícito, que para mim não há nada mais claro do que está escrito ali, e entendeu que aquilo que o prefeito tinha feito lá era explícito. E aí ele cassou o prefeito. Então a gente tem que ter um certo cuidado com isso também, não extrapolar alguns limites. Em regra, aqui para ficar bem simples, em regra, o que pode ser feito nesse período? Esse período que vai até o dia 16 de agosto, que começou desde o ano passado, todo mundo que pensa em se candidatar tem feito. Pedido de apoio político, não há nenhuma proibição nisso. Divulgação da pré-candidatura, pode divulgar que é pré-candidato. Divulgação de ações políticas desenvolvidas, aqueles que são parlamentares, quando eu falo parlamentares, até mesmo os vereadores, pode fazer aquela prestação de contas. É candidato? É candidato, não há problema nenhum. Faça a sua prestação de contas ao povo. Vai informar quais são as ações que costuma desenvolver, o que tem feito pela população. E pode falar também o que pretende fazer. Não há proibição nisso. Além disso, veio a novidade agora, que é a arrecadação prévia de recursos, a partir de 15 de maio. E eu vou adentrar lá na frente, a fundo um pouco nessa questão da arrecadação prévia. Desde que não haja o pedido explícito de votos, que agora, segundo o TSE, nessa decisão recente, não é tão explícito assim. Até na eleição passada, a gente costumava dizer para os candidatos, olha, você pode tudo, quase tudo, desde que você não fale, vote em mim. Agora, cuidado com o que você vai falar, porque a gente fica numa zona cinzenta. O ministro Gilmar, não tem como não citar ele, na eleição passada, ele brigou muito com o tribunal, no sentido de que mudança de precedente só poderia ser realizado para a eleição futura. Não se muda precedente jurisprudencial no decorrer da eleição. Por que isso? Porque o Tribunal Superior Eleitoral na eleição passada, foi um caso até que a gente defendeu, de uma cidade aqui do interior, aquilo que o doutor Danilo falou ali da questão da ação de improbidade na inelegibilidade, que fala dano ao erário e enriquecimento ilícito, o ministro Herman Benjamin, enquanto relator desse caso que a gente defendeu, ele queria que a lei fosse interpretada enriquecimento ilícito ou dano ao erário. Não, doutor, é um só, não precisa dos dois. Não, é só dano, tá bom, já está inelegível. Só que a lei ali tinha um E bem claro. Não, mas esse E aqui não é cumulativo, é alternativo. E ficou essa discussão. Até que o TSE decidiu que era cumulativo, que o E considerava que tinham que ser os dois casos, e ainda o ministro Gilmar brigou no sentido de que a jurisprudência não poderia ser alterada para aquela eleição, que se quisesse alterar, o entendimento poderia ser alterado, mas valeria para essa eleição agora. E no final das contas não decidiram nada.
Então, se a regra continuar valendo, se eles respeitarem isso, o pedido tem que ser explícito. Do contrário, a gente fica numa zona cinzenta. Propaganda de rua. O que pode? Desde a eleição passada, a regra mudou pouco. Tivemos algumas restrições, mas a regra mudou pouco. Bandeira, ali a gente está vendo a questão das bandeiras. Então, só para ficar mais simples, das 6 horas da manhã às 10 horas da noite, a gente pode colocação de mesa para distribuição de material de campanha e utilização de bandeiras ao longo das vias, desde que móveis e não dificulte o bom andamento do trânsito de pessoas e veículos, desculpa. Do lado de cá, vocês estão vendo a bandeira, ela está encaixada numa pedra ali, uma coisa de concreto, e o entendimento que tinha antes é que aquilo ali era móvel, porque vinha a lei dizia, móvel é aquilo que você pode colocar e retirar, mas isso valia mais para cavalete. O TSE disse o seguinte, olha, se você fixar, deixou de ser móvel, bandeira tem que ficar segurando, tem que ter a pessoa segurando a bandeira. Isso aqui não é móvel, você está tentando driblar a lei e colocar a bandeira fixa ao chão. Então tem que estar segurando a bandeira. Acabaram com o cavalete justamente por conta disso, porque o cavalete não tinha como o cara ficar segurando o cavalete. Ele botava no chão, amarrava lá e deixava. E muitas das vezes deixava de um dia para o outro, em 10 horas da noite ele fingia que não via, ninguém via, e o cavalete passava a noite na rua. Eu acho que a lei podia ser mais simples. Bota lá, deixa num lugar que não atrapalhe ninguém, deixa a campanha toda, porque fica nesse negócio, põe e tira, é só para gerar despesa. Então, em regra, tem que estar segurando a bandeira e não pode atrapalhar. Tá? O que pode também? Distribuição de folhetos, aqueles folhetinhos que a gente sabe, toda eleição, adesivos até meio metro quadrado, volantes e outros impressos, os quais devem ser editados sob a responsabilidade do partido político, candidato, coligação, partido político, coligação ou candidato, e facultada a impressão em braille. Não é obrigado a impressão em braille, é facultada, ainda não é obrigado. Tá? A questão do adesivo de meio metro quadrado, quando eu falo que eu não sei se o legislador faz de propósito, a reforma veio e trouxe a previsão de meio metro quadrado para adesivo, e está lá, adesivo, para carro inclusive, meio metro quadrado, aí ele vem cá embaixo, num outro texto que era da 2015, que não foi alterado, porque ele faz remendo na legislação. Todo ano eleitoral faz um remendinho, e não reforma de fato. Aí a previsão da eleição passada continua lá dizendo 50 por 40 adesivo de veículo. Eu não vejo nenhum problema aqui, porque 50 por 40 é menos do que meio metro quadrado. Então, se você fizer um adesivo 50 por 40, não vai ter problema. Se fosse o contrário, eu até alertaria, porque você poderia ter problema. Mas quem pode mais, pode o menos. Ainda tem a questão de você colocar um adesivo de meio metro quadrado num veículo, ele vai ficar meio complicado. Por quê? Se for no vidro traseiro, ok, mas nos vidros laterais, impossível. E ainda, além disso, no veículo você ainda tem a possibilidade de colocar aquele perfurado no vidro traseiro. Então, só sobra as laterais. A frente nem pensar, eu vou chegar lá também, porque a frente nem pensar pela questão da legislação de trânsito. Então, tive candidatos com problema, porque ele achava que ele podia colocar adesivo no vidro da frente. E aí o guarda parava e mandava tirar e ainda dava uma multa. Então, por favor. Aqui é questão de comitê. No comitê, essa regra também é da eleição passada. No comitê central de campanha, você pode colocar a propaganda eleitoral, desde que ela não tenha formato e se equipare a outdoor, que gere efeito de outdoor. Nos demais, você tem que respeitar a legislação eleitoral genérica, que é aquela legislação que vale para todo mundo. Qual é? Meio metro quadrado. Então, vamos imaginar, ali eu trago 2 exemplos. Eu acho que o lado esquerdo aqui está até razoável. Não dá nem para dizer que aquilo ali é outdoor, é uma placa e tudo mais. É o comitê central. Do lado direito já é um exemplo que todo mundo viu na eleição de 2014, o comitê central do PT no centro de São Paulo, a faixa que enfeitava o comitê tomava conta de toda a fachada do prédio. Era uma coisa enorme. Eu acho que era isso que a legislação queria coibir.
vamos botar uma placa razoável, porque senão está chamando a atenção muito longe, você gera um desequilíbrio, nem todo mundo tem um prédio para chamar de seu. Então, tinha partidos aí que só tinha uma porta para pôr uma placa. O problema é que a lei fala assim, que não gera efeito de outdoor, mas tudo bem, mas e aí, qual é o tamanho? Poderia dar uma metragem, olha, 4 metros quadrados, é 6 metros quadrados, não gera efeito de outdoor, aí a pessoa tem que sair procurando. O que é um outdoor, qual é a metragem do outdoor, tem regra da BNT, não tem. Então, eu recomendo, 4 metros quadrados eu acho que é o suficiente. Não precisaria, mais do que isso vai dar algum tipo de problema e a gente fica à mercê de alguns juízes eleitorais. E aí o entendimento deles pode ir para o bem ou para o mal. Geralmente vai para o mal. Na dependência das casas legislativas. Aqui, por exemplo, posso pôr propaganda eleitoral? Se a mesa diretora aprovar, pode. Não há nenhuma restrição nisso, na Assembleia, nas câmaras. Mas é eleição geral para deputados, governadores, presidentes, senadores. Não tem nenhum problema. Todo mundo aqui é de um partido político. Não tem nenhum candidato sem partido, a menos que ele tenha sido expulso e ainda não tenha escolhido um partido, porque não existe candidatura avulsa. Então, se a mesa diretora aprovar a possibilidade da Câmara ser liberada a propaganda eleitoral aqui dentro, cada vereador pode, na sua porta, colocar sua propaganda, no âmbito do seu gabinete, na porta do gabinete, dentro do gabinete, fora, nas dependências da casa, já não dá, porque cada um tem uma preferência, vai ter uma confusão, não vai dar certo. Então, aqui pode. Ali ficou faltando a parte de cima ali, mas é por uma questão de inadequação do sistema. Vamos lá, propaganda, ali eu estou falando de propaganda em bens privados, em bens imóveis, na residência. O que pode? Adesivo plástico, a lei fala isso, adesivo plástico em janela até meio metro. O que pode é isso. Na eleição passada, a lei falava adesivo ou papel. O problema do papel, eu acho que eles chegaram à conclusão que o papel não funciona, porque bate água, aquilo vai embora, rasga, você vai colar, eu vi muito disso, muita gente falava assim, olha, eu não vou colar um papel de um candidato na minha casa, porque como é que eu vou colar isso? Na janela, passar cola na parede, no portão, e depois eu tiro, quem vai pintar o imóvel? Então resolveram que é melhor o adesivo plástico. Então, aí veio bem claro dessa vez, adesivo plástico até meio metro, só que aí ele vai dificultar na janela. Se o cidadão não tem janela, todo mundo tem uma janela, mas se o cidadão não tem uma janela para a área externa do imóvel, não faz sentido nenhum. Se a pessoa tem um imóvel, como é mais comum, cada vez mais comum, em que o muro tenha 3 metros, 4 metros de altura, ninguém vai ver a propaganda, só se entrar na residência. Em prédio, acho que fica inviável, aí vai ter que depender do condomínio, já foge a minha. E também é proibida a justa posição. O que é justa posição? Olha, adesivo de meio metro, legal. Eu tenho essa parede, essa janela enorme aqui, vou botar adesivo na janela toda. Não pode. É um adesivo de meio metro. E a gente vem vendo cada vez mais restrição, porque a gente tinha placa nas ruas no passado, a gente tinha placa de 2 metros quadrados, até 2 placas de 2 metros quadrados, de 4 metros quadrados. E agora não, aí veio adesivo ou papel e agora adesivo, só. Daqui a pouco só vai poder distribuir santinho. E eles estão tirando a propaganda de rua e levando para a internet, achando que vai ser a solução de todos os males. Eu acho que eles vão ter uma grande decepção. Não tem como controlar isso. Você imagina a situação, estava discutindo esse dia desses, a situação em que eu vou lá no Japão, crio um site numa rede que ninguém tem acesso, não tem como saber de quem é, de onde veio, quem foi que fez, crio ou favorável ou contrário, ou do próprio candidato que eu quero prejudicar. Não estou ensinando ninguém não, hein? Não vão copiar a ideia. Às vezes eu dou umas ideias, depois a pessoa, gostei. Na verdade, são um exemplo que a gente vê, né? E eu já estou ouvindo isso. Aí o cara vai no dia da eleição, sabe, no dia da eleição, tem o derrame de papel na rua. Não preciso mais derramar papel na rua, até porque se derramar é crime. Aí no dia da eleição, o que eu faço? Derrame virtual. Vai explodir a internet, o cara vai aparecer em todo lugar, se bobear,
até na urna eletrônica, pula na sua frente. Aí, ou algo favorável, ou algo contra, ou algo para denegrir, e aí você acabou com a campanha do cidadão. Sabe aquelas cartinhas anônimas que aparecem no dia da eleição, para destruir a campanha? Imagina isso na internet, na noite ou no dia da eleição, de algum lugar que não possibilite rastreamento, não sabe de onde consiga identificar. O cara perdeu a eleição por causa disso. Não dá para correr atrás de prejuízo. Não adianta a Justiça Eleitoral achar que não, isso aqui a gente vai buscar, é fake, vai rastrear, vai... Já era. Então, assim, eu acho que vão ter uma grande decepção com a internet. Estão combatendo, inclusive o TSE, eu estava dia desses em Brasília e estava o presidente do TSE, ele estava em reunião com o FBI. Então, tinha lá, estava tendo um debate com o pessoal do FBI, agentes do FBI vieram só para discutir isso, principalmente depois daqueles acontecimentos relacionados com a Rússia, que até então que se fala, que é notório, que a Hillary Clinton ganharia a eleição, mas aí houve interferência nas redes sociais, houve a manipulação e tudo mais. E o FBI ficou muito dentro desse processo e tem muito know-how, e aí veio passar um pouco da experiência para o TSE, porque a ideia é combater isso. Vai ser difícil. A gente conversa com amigos da área que a gente fala, nossa, a gente não sabe como que vão fazer, mas vamos lá, vamos tentar. Então a propaganda, ela foi só diminuindo, 2014, 2016, talvez na próxima eleição nem se veja propaganda, o cara vai ter que ligar para você ou bater na sua casa e falar, sou candidato. E cada vez está pior, porque é o direito do eleitor. Em carro, também foi reduzido, como eu falei, você podia plotar carro, eu conheci pessoas que só queria fazer isso. Vou plotar carro, só quero plotar carro. Carro é um outdoor ambulante, saía plotando carro, adoidado. Agora não pode mais. Ou perfurado no vidro traseiro, na extensão do vidro traseiro, ou o meio metro quadrado em qualquer outro espaço do veículo, respeitada a legislação de trânsito, você não pode pôr, por exemplo, no vidro da frente. Tive um caso em que o candidato ele colocou um perfurado no vidro traseiro e ele achava que o carro era grande e o cara que estivesse lá na frente não estava vendo. Como não pode colocar mais no para-brisa, não pode colocar em outra parte, lataria do veículo, ele resolveu colocar no vidro da frente, bem ali aonde fica o carona. Primeira blitz tomou uma multa. O cara falou, não pode. Não, mas a legislação autoriza, porque a propaganda eleitoral não pode ser veicular, não pode ser restrita. E ele ainda tinha um discurso jurídico. Aí o guarda falou assim, legal, o senhor recorra da multa. Deu a multa, ninguém tirou. Acabou. Não tem que respeitar a legislação de trânsito. Então, cada vez mais restrito. E a regra é essa. A lei, aí quando eu falei lá que a lei ainda prevê a regra de 2015, 50 por 40, a regra nova é meio metro quadrado. Então, até meio metro quadrado pode. Se for fazer 50 por 40, não há nenhum problema. Até meio metro quadrado. E aí, questão de adequação, 80 por 60. Eu não sou bom de matemática, mas eu acredito que vai dar meio metro quadrado também. E por ali vai adequando para caber, por exemplo, no vidro lateral. Porque senão, você imagina, você faz 1 metro por 50, não vai caber. Não cabe no vidro traseiro lateral de um veículo. Então, aí é questão de adequação. As resoluções não trouxeram metragem. Antigamente trazia, inclusive, qual o tipo de adesivo que tinha que ser feito, qual é o tamanho do adesivo. Tinha um padrão, não veio com padrão dessa vez. Na rua, propaganda em bens de uso comum e bens públicos. Não pode nada. Acabou a propaganda na rua. Boneco, cavalete, faixa, estandarte, aí... O que a lei fez? Ela vem no final, porque a criatividade do pessoal de marketing, do povo brasileiro, é tamanha, que o legislador faz uma proibição, o cara vai lá e cria um outro negócio diferente. O cara faz uma proibição, o cara vai e cria um outro negócio diferente. Aí você fala, mas isso aqui não está proibido, não. Aí eu lembro que na eleição retrasada, está proibido tal coisa. Aí o cara falou assim, aí me fizeram uma consulta e falaram assim, aí totem. Eu fiquei assim, totem? Não, doutor, totem. Sabe, totem? Mas eu falei, mas você não pode estandarte, não pode cavalete, não pode boneco. Não, doutor, mas totem não está escrito aí. Aí o cara veio e botou ali, assemelhados. Então, qualquer coisa que se assemelhe a boneco, a cavalete, é justamente para não ter que estar ficando
corrigindo isso. Aí ele olhou lá, ele falou, isso aí é assemelhado, ele condena. E aí, geralmente é uma multa por propaganda, salvo no caso de excesso e gasto, porque aí pode dar um abuso do poder econômico e tudo mais. Do contrário, é multa, mas está tudo proibido. As empresas que fabricam esse tipo de coisa aí ficaram muito tristes, porque era a febre, a questão dos bonequinhos, era bem legal, né? A campanha era bacana. Agora, tirando aquelas questões de colocar em poste de rua, aquele monte de coisa pendurado, que aí eu concordo que ficava uma bagunça. Mas o bonequinho, o cavaletezinho, no gramado não atrapalhava ninguém. É vedado brinde, a gente adorava, né? Tinha porta-documento, camiseta que esse pessoal usava para dormir. Eu conheço pessoas que têm a camiseta de candidato Brizola ainda. Brizola já morreu, já deve ter ressuscitado. E tem gente que tem a camiseta do Brizola. Aí já está até poída. Outro dia eu vi um cara na rua também, um gari lá no Rio. E o gari tinha a camiseta do Conde. Nossa, nem sei onde mais foi parar o Conde e tal. Então, assim, era legal, o pessoal aproveitava aquilo ali. Mas não pode mais nada disso. Caneta, nada. Cesta básica, nem pensar. Cesta básica a lei trouxe ali como sendo brinde, mas isso é compra de voto. E a lei fala, é proibido, camiseta, chaveiro, boné, caneta, brinde, ainda trouxe bem, ou qualquer outro bens ou materiais que possam proporcionar vantagem ao eleitor. E aí tem que ter esse cuidado. Eu tenho até um amigo que é deputado, ele ganhou, até um exemplo que ele dá, ele ganhou um calendário lindo, um amigo mandou fabricar na eleição passada, ainda podia, gráfica podia doar material, fez um calendário lindo para ele, aí ele olhou para aquilo ali, ficou olhando, ele ficou na dúvida, nossa, esse calendário está muito bonito, porque até então era um calendário, não era brinde, era poderia ser considerado um santinho, só que estava tão bonito que ele ficou assim, será que isso é brinde, cara? Isso é brinde, não é brinde, é brinde. Falei, olha, é melhor você perguntar à Justiça Eleitoral. Ele pegou, foi lá no procurador, perguntar para o procurador falou, olha, eu não posso falar, mas se eu fosse você... Aí ele falou, não, então é melhor. Então, assim, tem até isso, ó, qualquer bens, aí você fica nessa seara, é melhor não fazer nada disso, é santinho, folhetinho, adesivo e acabou. E sola de sapato. Outdoor, vedado, aí a lei também, para não cair na pegadinha do marketing que vai fazer alteração lá, não, outdoor, não, peraí, então muda aqui, vamos fazer um negócio diferente, um balão. Não, ó, outdoor, inclusive, eletrônico. Então, já vem prevendo até o que vai acontecer, porque a gente via também essa questão dessa evolução, e aí teve na eleição passada, por exemplo, aí foi na questão da propaganda antecipada, a Fiesp com o prédio da Fiesp, que é todo iluminado, tem lá o letreiro deles lá, que é um painel eletrônico. Aí ele fez lá uma divulgação de alguma coisa no período pré-campanha, também a Justiça Eleitoral proibiu, mandou tirar, que falou, isso aí é outdoor eletrônico. E que outdoor, né? Um prédio inteiro. Mas então, em regra, não pode outdoor de jeito nenhum. Por isso que o Bolsonaro está sendo implicado. Porque o que o TSE disse em relação a ele? Olha, não há nenhuma proibição do eventual cidadão, um eventual eleitor, o cidadão, colocar um outdoor para você, dizer, olha, esse aqui é o cara, não está falando de política, só que todo mundo sabe que você é candidato. Ah, mas eu não tenho proibição de eu falar que eu sou candidato, pré-candidato, tudo bem, não tem, só que, vamos fazer uma regra legal aqui, para não ter problema, o que não pode na campanha também não pode agora. Então, se não pode outdoor depois, também não pode agora, senão você está driblando a legislação. Aí quando chegar no período de campanha, você vai mandar derrubar todos, vai falar, não, agora eu não posso outdoor, tira. Você já causou um desequilíbrio. Então esse foi o entendimento aplicado para ele. Impressos. A veiculação de propaganda, distribuição de material impressos deve ser editado sob a responsabilidade do partido, coligação ou candidato e independe de licença municipal ou autorização da Justiça Eleitoral. Aqui está dentro daquilo que eu falei, que não cabe restrição à propaganda eleitoral. A propaganda eleitoral não pode ser restrita em hipótese alguma. Tem uma exceção, agora tem uma exceção, que é a questão da lei do PSIL. Por quê? Porque o entendimento do TSE, até então, era que
você antes tinha Cidade Limpa, né? Vou dar o exemplo de São Paulo, tem esse nome, Cidade Limpa, tinha essa restrição. Começava a briga, Cidade Limpa e propaganda eleitoral. Aí dizia, não pode, porque se sobrepõe, a justiça eleitoral ela é superior, a propaganda se sobrepõe a essa regra municipal. Só que agora, com a restrição da propaganda somente para imóveis, acabou. Não tem problema nenhum mais com a postura municipal relacionada a visual. Mas a questão do PSIL, o que o TSE disse nas últimas decisões foi o seguinte: vamos respeitar o acordo que seja pactuado entre os candidatos e a justiça. Geralmente, o juiz eleitoral, a gente sabe que nos municípios é mais comum. Chama os candidatos e conversa e combina. Vamos combinar, para ninguém ter problema? Em tese, ele quer dizer assim, olha, eu não estou querendo ter muito trabalho. Então, vamos fazer o seguinte, você faz a campanha até tal hora, você até tal hora, não vamos ter confusão, o comício em tal lugar me comunica, ou esse aqui em tal lugar, é até só tal hora, e vamos fazer o mínimo de bagunça possível e barulho na cidade. Em regra, é isso que ele quer dizer. E eu não quero ter muito trabalho, porque senão eu vou caçar todo mundo. Aí todo mundo concorda, fala, não, vamos concordar, o juiz é a autoridade, vamos lá. Só que extrapola algumas questões. Tive uma situação de um município que o juiz chamou os candidatos lá e falou assim, olha, é o seguinte, eu não gosto de carro de som, então nós vamos combinar uma coisa, só vai transitar carro de som aqui 3 horas por dia na parte da tarde. Aí todo mundo assinou e concordou. Aí quando vieram conversar a respeito disso, eu falei, mas não pode. Onde está escrito isso? Não, doutor, mas o juiz que falou. Mas não pode, está errado. Não, doutor, não vou falar, vou reclamar como? O que eu vou fazer? Não, nós vamos lá e vamos conversar. Aí vamos falar, silêncio, não pode 3 horas. Por que 3 horas? A legislação fala que é de 6 às 10. Não, doutor, mas a gente fez um acordo. Eu falei, mas o meu cliente não concorda. Se não concorda, então o senhor vê o que o senhor faz. A gente entrou com uma reclamação e acabamos derrubando essa regra que ele tinha criado. E qual é a regra? Pode ter um acordo? Pode. Não há problema, desde que todo mundo concorde, ninguém sai perdendo. Qual seria um acordo bacana em relação a som? Olha, vamos respeitar o limite de decibéis, vamos respeitar a distância de hospitais, de escolas, vamos causar o mínimo de tumulto possível e vamos, de repente, respeitar o horário, por exemplo, à noite. Pode ir até às 10, vamos até às 8, vamos até às 7. Legal, legal. Deveria, inclusive, a lei eleitoral já vinha prevendo isso, porque à noite eu causo incômodo. Durante o dia até entendo que legal. Mas você chegar e falar, não, é 3 horas e ponto, e assina, e acabou, é um acordo. Aí você chega num município pequeno, em que as pessoas desconhecem a legislação, o juiz é a autoridade. O que ele falar, falou. E ninguém quer brigar, porque vai brigar com ele como? Você vai bater de frente numa questão jurídica, e ele que vai estar lá para cuidar das questões das reclamações, você vai ter um problema atrás do outro. Então, há essas questões, tem que ser proporcional, tem que ter razoabilidade. Aí ali é regra mais de burocrática da propaganda. A coligação, quando tiver coligação, e esse é o último ano que a gente vai ter coligação proporcional, isso é importante que se fale. Eleição que vem, veja bem, as campanhas municipais são tubos de ensaio da legislação eleitoral. Eleição passada foi um tubo de ensaio, inclusive o ministro Gilmar, enquanto presidente do TSE, falou assim, vamos para a eleição e vamos ver o que dá. Cortou o financiamento de emprego, vamos ver o que dá. Não sei o resultado disso, vamos testar. E agora é isso, acabou a coligação na eleição que vem. Mas por que não nessa, que se a regra foi aprovada agora? Não, nessa não. Joga para 2020 e deixa eu testar com o vereador. Se não funcionar, a gente volta. Então, basicamente, isso. É até importante entrar um pouco nessa questão, até abrindo um parênteses, para dizer o seguinte, eu acho que falta às vezes, vereador, um pouco de união. Por que eu falo isso? Porque a reforma agora, que passou, veja só, os vereadores não tiveram direito à janela partidária para migração de partido. Inúmeras as perguntas que chegaram para mim. Posso mudar de partido? Posso mudar de partido? Não pode mudar de partido. Mas por que eu não posso mudar de partido? Porque a lei está falando aqui, só pode mudar de partido aquele que está no último ano do mandato. Nesse ano, só deputados estaduais e federais. Mas na eleição passada era de vereador, os deputados também puderam. É claro, a lei fala,
Só pode mudar de partido aquele que está no último ano de mandato. Aí o deputado, quando viu, falou, ih, mas eu não posso. Não, mas peraí, mas eu não posso, mas eu crio uma lei para mim. Aí foram lá, criaram uma emenda só para eles, a emenda 91, que não emenda nada. E o que a emenda dizia? Ó, deputados, em regra, né, estaduais e federais, senadores já têm essa autorização. Podem migrar de partido agora na janela também. Pronto, resolvido o problema. Eu crio a lei, então eu faço a lei para me beneficiar. E agora, que é a vez do vereador, e tinha um monte de vereador querendo mudar de partido, o que os deputados fizeram? Não, o problema é deles, eles não podem fazer lei federal, então a gente faz quando a gente pode. Eles não podem, deixa eles lá. A gente muda, eles não. E na época, eu até tenho algumas instituições que defendem, que são de união, né, de parlamentares, de vereadores. Eu até falei isso na época. Eu falei, olha, vocês tinham que se unir, fazer uma carta de intenções e apresentar na Comissão da Reforma. Inclusive, o presidente da Comissão da Reforma era daqui de São Paulo, que era o do PT, agora até esqueci o nome dele. E o relator era o... Não, fugiu o nome agora. É o presidente ou o relator da reforma, da comissão? O Vicente Cândido. Ele era o relator. O presidente da comissão era o irmão do Gedel Vieira Lima, da Bahia. E na época eu tive até com eles, comentei sobre isso, eles falaram assim, a gente está fazendo o que a gente pode, a reforma está complicada, ninguém quer aprovar nada, está difícil, não sabemos nem se vai passar o que a gente está tentando. Aí um deles que falou, deveria ter uma pressão maior aqui, porque a gente consegue... E eu cogitei isso em alguns grupos aqui do Estado, falei, por que vocês não fazem pressão? Porque vocês têm direito a algumas questões ali dentro da reforma que vocês não estão sendo ouvidos. Mas ninguém, até então, eu não tenho conhecimento que tenham tido essa iniciativa de ter levado algo à reforma. Uma delas seria direito a participar da janela partidária. Poderia ter vindo na reforma a previsão que todo ano eleitoral, parlamentares, bastaria botar, parlamentares de todas as esferas têm direito a migrar de partido. Acabou. Resolveria o problema. Mas não foi feito, então os vereadores perderam com isso. E aqui, mais uma vez, a coligação está proibida para eleição proporcional. Vai ser feito quando? Teste na eleição de vereador só. E aí cada partido sai com sua chapa pura, só vai poder coligar na majoritária. Na majoritária pode, na proporcional não. E aqui eu estou falando mais da regra de publicação de material de campanha. Quando a gente tiver uma coligação, na propaganda do candidato majoritário, é obrigatório e de modo legível a denominação dessa coligação, tá? As legendas de todos os partidos que a integram, e no caso da propaganda proporcional, apenas a legenda daquele partido qual o candidato faz parte e o nome da coligação dele. Ponto. Que na eleição próxima só vai ter o nome do partido, que já não tem. E a questão do vice. Na regra de candidatura majoritária, a propaganda do vice é obrigatória 30% do material de campanha. Tem que vir no material de campanha, 30% desse material tem que vir o nome do vice nas propagandas majoritárias. Antes era 10%. Aí já me perguntaram, tem que vir a foto, tem que vir qual o tamanho que pode vir. A lei fala nome, tá? A lei fala nome. Agora, você vai pôr a foto junto. Ninguém discutiu isso aqui ainda na Justiça Eleitoral. Se o cara pôs, por exemplo, separou lá 30% do tamanho do adesivo e pôs a foto e o nome pequenininho. Não foi discutido isso na Justiça Eleitoral. A lei fala nome. Eu botaria o nome em 30%. Se quiser colocar a foto do lado, acho que não vai ter nenhum problema. É melhor evitar algumas questões jurídicas. Tá? E aí a questão do derrame, que eu acabei de falar. Agora é crime também fazer esse tipo de bagunça na cidade, vamos dizer assim. Todo mundo via isso, toda eleição. Agora isso aí vai acabar sendo na internet. Aí me perguntaram ontem, numa palestra que eu proferi na Assembleia, e se alguém pegar meu material de campanha e fizer isso, sem eu saber? A lei não prevê todas as hipóteses
da criatividade do ser humano. Se o legislador fizer uma lei prevendo todas as hipóteses, a gente não sai daqui. Porque o cara vai ter que prever e se. Então, em regra, o que eu costumo dizer? Cuidado com o material de campanha. Tenha maior cuidado com o material de campanha. Faça inventário do material de campanha. Se possível, que a peça gráfica, embora não seja obrigatório, que ele saia por lote, para você ter isso bem guardado. Guarde as 7 chaves, distribua para aquelas pessoas que você sabe que não vai ter problema. Não sai igual eu via muito. O candidato tinha um comitê enorme, uma pilha de material lá, e qualquer um que chegasse levava uma caixa. Ótimo, para ele era ótimo. Só que agora, se algum mal intencionado levar essa caixa e jogar isso no local de campanha, na zona eleitoral, no colégio de votação, embora a gente vá ter discussão na seara criminal da justiça eleitoral sobre ato doloso, quem foi o autor, cadê a prova, isso tudo é defensável? Só que o que o Ministério Público vai fazer? Ele vai pegar no chão, vai ser a foto do candidato e vai falar, meu amigo, vem aqui me explicar isso aqui. E até ele provar, aquele famoso jargão, né, que focinho de porco na tomada, ele já ganhou uma ação criminal na justiça eleitoral. E vai ficar respondendo por um bom tempo. E aí vai ficar aquela discussão, tem prova, não tem prova, e hoje em dia estão condenando sem prova. Então, cuidado com o material de campanha. Jornal. Em jornal, isso aqui geralmente o pessoal faz mais em município grande, ainda mais campanha para deputado federal. Mas como a gente tem sempre jornais nas cidades menores e alguns deputados locais podem querer usar, eu deixei. Jornal você pode até 10 anúncios de propaganda por veículo, tá? Em datas diversas para cada candidato. E o espaço numa edição de jornal, 1/8 de página. Numa edição de revista ou tabloide, 1/4 de página. E tem que constar no anúncio, de forma visível, qual foi o valor pago pelaquela publicação. E, além disso, pode também opinião favorável em coluna jornalística. O que seria uma opinião favorável em coluna jornalística? Não vamos fazer o que eu já vi. Eu tenho um amigo colunista de um jornal de interior e eu sou candidato. Todo dia sai algo favorável à minha pessoa. Quem olha fala, o cara é o cara. Todo dia o colunista põe lá. Só que ele esquece que tem vários outros candidatos, ele não fala de mais ninguém, ele só fala de mim. Isso vai dar um problema. Porque você está gerando desequilíbrio, você está privilegiando um em detrimento dos outros. Isso não é opinião favorável. Isso é marketing puro, dissimulado. O que o colunista de um jornal pode fazer? Houve uma ação determinada por um determinado candidato, ele vai lá na coluna e posta isso e fala bem. Houve uma ação desfavorável de determinado candidato, ele vai lá na coluna e faz uma crítica. Isso é opinião jornalística. Não há nenhuma proibição. O que ele não pode é ficar batendo em um e beneficiando o outro, ou vice-versa, ou só beneficiando um, ou só batendo no outro. Isso aí vai gerar o abuso, inclusive, dos meios de comunicação, pode gerar a cassação do candidato, do registro ou do diploma do candidato, e pode gerar a suspensão dos direitos políticos do colunista do jornal, inclusive sanções para o jornal até. Então, tem que ter um certo cuidado, proporcionalidade e razoabilidade sempre. Comício. Comício, a regra continua sendo a mesma. Não pode showmício. Acabou a graça do comício. A graça do comício antes era o showmício. Agora o que enche comício são os candidatos. Muitas vezes o candidato se ilude, porque o cabo eleitoral leva todo mundo que trabalha na campanha, enche o comício, ele acha que está lotado, não tem uma pessoa de fora, todo mundo é da campanha. Então, o marketing às vezes é muito importante, você vê isso. O cara põe lá bandeira, aí fica a briga interna, eu já vi muito. Vamos dar um exemplo municipal, vários vereadores, cada um usa um tipo de bandeira, cada um é de um partido, aí o cara põe 500 pessoas aqui, o outro põe 200 pessoas ali, você vê o comício está lotado, mas é grupos dentro do mesmo grupo. E o cidadão está em casa, porque hoje em dia é muito difícil o cidadão comum se interessar por política, e está cada vez pior. Não há a informação, está difícil. A justiça eleitoral também não
faz um trabalho de conscientização. Inclusive, agora nós vamos ter os jovens de 16 anos podem votar. Pode tirar o título até o dia 9, se eu não me engano, agora de abril. Maio, desculpa. E eu não estou vendo uma conscientização. É preciso uma conscientização nas escolas, é preciso. O ministro Fux, quando assumiu agora, até queria fazer isso. Interiorizar a justiça eleitoral, mandar para cada cidade do interior, para cada capital, cada cidade maior no interior dos estados, uma caravana da justiça eleitoral para difundir o que é a justiça, ensinar aí nas escolas e tal. Só que a viabilidade técnica de se fazer isso é algo muito complexo. Imagina um Brasil, o tamanho que é, como que o TSE vai conseguir? Eu dei uma sugestão até, na época, que chegou até a mim essa notícia. Eu falei, por que não pede aos juízes eleitorais que estão lá na zona eleitoral, muitas das vezes, sem ter o que fazer, porque nós não estamos no período eleitoral, muitos têm o que fazer, a gente sabe disso, mas muitas das vezes não tem demanda quase. Então, por que não pede aos juízes eleitorais para fazer esse trabalho? Aí ficaram com aquela preocupação, não, mas será que vai dar certo? Será que não vai? E eu não sei o resultado, eu confesso que eu não procurei saber se de fato saiu, mas o ministro Tarcísio, que está à frente da Escola Judiciária Eleitoral do TSE, ele está com muita vontade de pôr em prática esse tipo de trabalho. Mas tem que fazer, tem que conscientizar. E o comício, o que pode? Olha lá, é permitido no horário de 8 da manhã, então o comício não é só à noite, você pode fazer comício de dia. 8 da manhã até meia-noite, salvo no comício de encerramento da campanha, que é aquele feito 2 dias antes da data da eleição. Que nesse último comício pode prorrogar por mais 2 horas. Então, se pode ir até meia-noite, no último você pode ir até as 2 da manhã. E o showmício é proibido, e aí você tem uma diferença entre o candidato artista. O candidato artista, ele pode fazer comício, ele não pode cantar, ele não pode apresentar. Ele vai subir, aí tem que ter a diferença. A gente vai fazer a diferenciação do candidato artista político, candidato e trabalhando em prol do seu sustento. Ele pode trabalhar em prol do seu sustento? Pode. O que ele vai fazer? Fui contratado para fazer um show no interior, numa exposição agropecuária, vamos dar um exemplo assim. Sou candidato à eleição. Posso fazer o show? Posso. Subo no palco, faço o show, agradeço, vou embora, não falo mais nada sobre política. E ninguém pode falar por mim também. Sou cantor, vou fazer um comício. Posso? Pode. Sobe, fala de política, fala dos projetos, fala seu nome, faz lá o que tiver que fazer, agradece e vai embora. Não pode cantar. Fizer uma gracinha lá de que, oba, 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 minha música sou eu, já está ali na proibição do comício. Nada de canja, tem gente que pede. Eu já vi essa situação. Tem candidato que lançamento de campanha, tem uma candidata aqui até famosa, lançamento da candidatura. Canta. Olha para mim, não canta. Doutor, estão pedindo. Não faça isso. Aí quando você olha para trás, está o fiscal do TRE. Só esperando cantar. Então, assim, tem que ter cuidado. Não pode. Pode passar, por favor. Aqui a questão do carro de som. Isso aqui, tem aquele bonequinho ali, deu uma cortada ali, mas dá para explicar. Eu não tenho resposta para isso aqui. Eu já aviso antes que eu não tenho resposta. Por quê? Nós vamos fazer uma consulta ao TSE, e aí eu prometo que eu trago a resposta para vocês. Porque ninguém sabe responder. Olha o que a lei fala. A de cima é a previsão que foi trazida agora, pela nova reforma de 2017. Olha o que a lei fala. É permitida a circulação de carro de som e mini-trios como meio de propaganda eleitoral, desde que observados o limite de 80 decibéis de nível de pressão sonora entre as 8 e as 22 horas, respeitando-se a distância de 200 metros de escola, biblioteca, igreja, teatro, hospitais, casa de saúde, sede de órgãos públicos e militares. Aí veio o final, para complicar a vida.
apenas em carreatas, caminhatas e passeatas ou durante reuniões ou comícios. Essa é a previsão que veio agora. O que a lei passada falava, a regra passada, que estava na reforma de 2015, lá embaixo? Até as 22 horas do dia que antecede o da eleição, serão permitidos distribuição de material gráfico, caminhada, carreata, passeata ou carro de som que transite pela cidade divulgando jingle ou mensagem de candidato, observados os limites impostos pela legislação comum, que é aquele que eu falei da lei do PSIL. Seria uma maravilha se o legislador, quando tivesse feito a regra lá de cima, ele apagasse a de baixo, mas ele esqueceu. E o que acontece? O TSE copia na resolução as duas regras. E a esperança, quando eu fui ler a resolução, era que o TSE tivesse colocado na resolução a regra de cima, excluída a de baixo, ou explicado o porquê a de cima, que para isso que serve a resolução. Não, ele colocou as duas, deu um Ctrl+C, um Ctrl+V, colocou as duas regras, e aí ficou a dúvida. Aí sai, para complicar a vida mais ainda, sai um jornal no Rio de Janeiro, um jornal famoso, com a seguinte matéria: carro de som agora somente com o candidato, junto, acompanhando. Aí foi uma desgraça. No dia que saiu isso, todo mundo ligou. Como que eu faço? Como que é isso e tal? E tinha município aqui com eleição suplementar. Prefeito que foi cassado e tem eleição suplementar. E o candidato na eleição suplementar: doutor, e agora? Eu ando junto com o carro de som, como é que eu faço isso? Eu contratei X carro de som. Falei, olha, eu só vi isso no jornal. Está nessa propaganda. Não, doutor, mas está aqui, está na internet, está em todo lugar. Aí eu fui ler a lei de novo. Eu falei, não, eu devo ter passado sem... alguma coisa passou aqui despercebido. E a lei fala isso, as duas regras. Não fala candidato acompanhando carro de som. Qual foi a dúvida que ficou? Uma coisa eu posso afirmar: candidato não tem que acompanhar carro de som, não tem nem essa obrigação. Eu não vou citar nome, mas conversava com o ministro, perguntei a respeito dessa situação, ele falou assim: da onde você tirou isso? Eu mostrei o jornal. Ele falou: primeiro que o candidato no final da eleição está surdo. Ele falou: isso não existe. Aí fui ler a lei de novo, mostrei, ninguém sabia qual era a regra a ser aplicada. Ninguém queria responder, na verdade, a dúvida era tamanha. Então vamos fazer uma consulta, porque o TSE formaliza e dá a resposta. O que se sabe é, candidato não precisa acompanhar carro de som. Mas a dúvida que ficou é, o carro de som é só para acompanhar carreata, caminhada, passeata, ou durante reuniões ou comícios, ou ele pode transitar pela cidade como sempre foi? No meu entender, minha interpretação, salvo melhor juízo, com todas as vênias, eu acho que o legislador ele esqueceu de uma palavrinha, um trechinho ali. Eu acredito que era para vir assim, ó: é permitida a circulação de carro de som e mini-trio como meio de propaganda eleitoral, tal. Neste último caso, somente para isso. Para quê? Porque o mini-trio, a restrição sempre foi ao mini-trio, não ao carro de som. Então, eu acredito que a restrição seja ao mini-trio, mas é melhor que o TSE responda. Então, essa dúvida vai persistir ainda, pelo menos por alguns dias, até que essa consulta seja respondida. Olha lá, e aqui é o conceito de carro de som. O que é carro de som? Qualquer veículo, motorizado ou não, ou tracionado por animais, que use equipamento de som com potência nominal de amplificação, no máximo 10.000 watts, que transite divulgando jingle ou mensagem de candidato. Você vê que até a outra regra que conceitua, que também está na lei, ele fala que carro de som divulga jingle ou mensagem, transita divulgando jingle ou mensagem. Não fala nada que tem que acompanhar candidato, nem acompanhar carreata, passeata, caminhada, que é essa que ficou a zona cinzenta. Então, como o veículo, está no dicionário, é qualquer meio de transporte existente, motorizado ou não, até no burrico, no cavalinho, você pode pôr uma caixa de som. Numa canoa, se tiver você tem um lago, aí eu vou
ter que pedir licença para dizer que eu não sei a resposta, porque já me perguntaram isso. Doutor, se eu pôr uma canoa no Rio Tietê, olha, é veículo, botou som, virou carro de som, mas aí você vai ter que ver a regra lá de navegação, porque eu não conheço. Não é minha especialidade essa parte da regra de navegação. Então, se tiver alguma implicação com essa questão da regra de navegação fluvial que te proíba colocar uma canoa num lago, no rio, aí você vai ter algum problema. Do contrário, eu não vejo problema. E a questão do burrinho ali, do cavalinho, cuidado com a regra ambiental também, porque você pode deixar o animal com sérios problemas. Então, vamos ficar na bicicleta, no carro, naquela batedeirazinha ali e tal, na bicicleta, e vamos ficar por aí, porque eu acho que não dá para inventar muito. A questão e o que a lei traz também, como conceito dessa parte de carro de som, mini trio, trio elétrico. A gente tem a impressão, né, a errônea impressão, que carro de som é o carro, o Fusquinha, o Gol, o Bolinha e tal, que é o que a gente costuma ver. Isso é carro de som, todo mundo acha isso. Mini trio é a caminhonete e trio elétrico é o caminhão. Todo mundo acha isso. Está errado e até agora o TSE não falou nada no sentido contrário. Por quê? Porque a lei fala assim, carro de som, veículo que transita com potência sonora de até 10.000 watts. Mini trio, de 10.000 a 20.000. E trio elétrico, acima de 20.000. Aí eu vou te dar o problema. Eu pego, porque trio elétrico é proibido transitar pela cidade, só pode sonorizar comício, um trio elétrico, não pode transitar, hipótese alguma, nem para carreata e passeata, tem gente que faz, a gente sabe. Só que qual seria uma briga boa jurídica? Eu tenho um caminhão enorme e eu coloco um som que não chega a 20.000 watts. Não é trio elétrico se levar em consideração que a lei considera a pressão sonora. Agora, vamos por contrário. Eu tenho um Gol, bolinha, e eu ponho um som gigante no carro que você liga aqui e ouve na cidade vizinha. Mais de 20.000 watts de som. É carro de som? Pela lei não, é trio elétrico. E aí você vai transitar pela cidade, você liga lá, você ouve no final da cidade. Você não precisa, só um carro de som resolve o problema. E aí a legislação vem com esses problemas. Deveria falar, olha, trio elétrico é um caminhão com até tantos eixos, que tem a potência sonora de até tanto, até para você ter uma questão aí de som, para a própria saúde pública da população. Mas é um caminhão, porque todo mundo sabe que trio elétrico é um caminhão. Mas para a legislação eleitoral o conceito não é esse. Aqui eu já falei da lei do PSIL. Pode pular, por favor. Pode passar, por favor. Também já falei da classe artística, pode exercer normalmente, ele não pode, aqui no caso de programa de rádio e TV, de forma dissimulada, ele tentar fazer uma divulgação da sua candidatura, ou fazer uma palhinha, olha isso, olha eu sou isso aqui. Não, a dissimulação também vai configurar a proibição. Então é aquilo que eu falei, sobe no palco, canta, vai embora, sobe no palanque, faz política, não canta e pronto, está resolvido o problema, não há proibição. Por favor. Aqui é mais questão ligada à proibição, é porque está sem o texto lá em cima, saiu muito claro. Vamos lá. Propaganda no rádio e na TV. A partir de 6 de agosto. A partir de 6 de agosto é permitida a propaganda no rádio e na TV. Não, minto, desculpa, perdão. É proibido no rádio e na TV, porque a propaganda no rádio e na TV é só 26 ou 31 de agosto, posterior ao registro. É proibido veicular propaganda ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação ou órgão representante. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries, com alusão ou crítica a partido político. Vou dar um exemplo. Nós temos aí um exemplo mais notório, Lula. Tem aquele filme famoso que quase todo mundo assistiu, na época que ele ainda era presidente. Imagina que esse ano uma emissora de TV resolva passar esse filme o tempo inteiro.
Vamos passar o filme. Depois de 6 de agosto está proibido. Não pode veicular nenhuma vez, porque está fazendo alusão a candidato. Supondo que ele seja candidato, também não sei. Estou fazendo a suposição com o que a gente tem visto. Por favor. A lei eleitoral ela tem que utilizar a questão de libras ou recurso de legenda. Aqui a propaganda já eleitoral, tá? A gente já está falando da propaganda eleitoral a partir de, só confirma para mim lá em cima que eu acho que é 26 ou 31, era 26. A partir de 31 de agosto começa a propaganda eleitoral gratuita. Tem que ter recurso de libra ou legenda, é obrigatório. Tem que ser gratuita. Não pode usar truncagem, montagem, nenhum tipo de forma que vá ridicularizar determinado candidato, nada daquelas produções artísticas de Hollywood, nada. Uma coisa bem simples. Você pode até fazer uma propaganda eleitoral em que seja no âmbito externo, fora de um estúdio, é possível, mas nada daquelas produções com montagem, truncagem, nem ridicularizando, que a gente via muito aquelas brincadeiras e tal, fazendo algum tipo de chacota com outros candidatos, geralmente aqueles candidatos mais populares, brincavam e tal. Não pode, está proibido. Debate. O debate também é facultado após esse período, e o debate agora, para candidatura majoritária, o partido político, ele tem que ter mais de 5 deputados. Na eleição passada, eram 9. E na eleição anterior bastava 1, porque ele falava com representação no Congresso, na Câmara, perdão. O que no próximo, o que aconteceu? Eu e o pessoal do escritório, a gente ingressou com uma ADI no Supremo na eleição passada para discutir essa regra aí, porque tinha um candidato em São Paulo que ele queria participar do debate. Só que ele não tinha 9 deputados, na verdade ele tinha 1. Ele falava, nossa, mas eu tenho direito. Eu falei, tudo bem, eu também entendo que tem, mas é igualdade de chance, como é que eu vou ser conhecido? Eu falei, tudo, também concordo. Vamos ver o que o Supremo fala. E o Supremo disse que 9 deputados era constitucional, que o mínimo de 9 era constitucional. E assim ficou. E para piorar, a ABRAT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, perdão, ingressou com uma ADI no mesmo sentido, questionando o mesmo dispositivo, mas no sentido contrário, na verdade, dizendo o seguinte, olha, a regra da lei fala assim, é obrigatório chamar aqueles candidatos que tenham 9 deputados, partidos com 9 deputados, e aqueles que não tenham, eu, emissora, posso chamar, mas se os outros candidatos não aceitarem, ele não pode participar. A regra, a bola fica na mão dos candidatos. E aí nós vimos um exemplo clássico aqui em São Paulo. O Dória, na época, salvo engano, ele quis chamar a Luísa Erundina para participar, e a Marta não aceitou. E aí a Luísa Erundina não pôde participar. Estou dando esse exemplo porque é um exemplo notório, está no jornal. Só se falou nela, na verdade, ela queria participar, o partido dela não tinha os 9 candidatos. O que a ABERT conseguiu nesse julgado? Conseguiu que o Supremo dissesse que a regra de 9 era constitucional e, além disso, a emissora pode convidar quem ela quiser. Ninguém pode se opor. É uma liberalidade da emissora. Ah, mas a gente não concorda. A lei não fala isso. Não, aí é problema de vocês. O que eu interpretei é isso. Uma interpretação ampliativa de que a emissora pode convidar quem ela quiser e você não pode negar. E aí foi assim que conseguiram convidar, na época, a Luísa Erundina para participar do debate. E ninguém pôde se opor. Mas eu entendo que 9 é inconstitucional, como 5 também é inconstitucional. Reduziram para 5, mas até agora não explicaram de onde saiu esse 5. Como não explicaram de onde tinha saído 9. Aí eu questionei na época, eu falei, mas por que 9? Qual é a regra? De onde saiu? Que conta foi essa? Tinha uma linha de corte em que partidos grandes que tinham mais de 9 iam participar tranquilamente. Abaixo desse, todos os partidos pequenos. Ninguém vai participar do debate se eu não quiser. Isso é totalmente inconstitucional, fere a igualdade de chance, mas o Supremo disse que não. E foi o que prevaleceu. Agora é 5, mas também não se explica. E a gente tem essa regra.
Direito de resposta. Houve uma ofensa nos meios de comunicação contra algum candidato, você tem direito de resposta. E como que se dá o direito de resposta? Você vai solicitar o direito de resposta direto ao meio de comunicação. E tem um prazo. Olha lá, 24 horas quando se tratar do horário eleitoral gratuito. Então tem que ter alguém assistindo o horário eleitoral gratuito. Não dá para deixar. Tem que ter alguém assistindo, porque depois, se você tomar conhecimento por alguém ou pela internet de que alguém denegriu a sua imagem, te ofendeu a honra, passou as 24 horas, já era. Então, todo programa eleitoral gratuito, aquele que é candidato, de preferência quem está em evidência, recomendo que assista ou coloque, na verdade assista não, porque o candidato tem que estar na rua pedindo voto, mas põe alguém para assistir, porque se tiver uma ofensa, direito de resposta no mesmo dia, e está aí, 24 horas, 48 horas quando for na programação normal das emissoras. Por quê? Porque é mais difícil localizar, porque é durante o horário normal da emissora, durante o dia inteiro pode passar, e no meio de uma daquela ali pode ter uma ofensa, então você tem 2 dias para pedir o direito de resposta. 72 horas quando se tratar de imprensa escrita, jornal, e na internet a qualquer tempo, enquanto estiver sendo veiculado, ou 72 horas após a retirada. E na internet tem um outro detalhe, dê print e faça uma ata notarial no cartório, que é a forma que é exigida para que se comprove a ofensa. Então, printa a tela, faz a ata notarial, porque aí não tem discussão se é verdadeiro, se é falso, está lá, o cartório validou, é aquilo que estava na internet, se o cara tirar, apagar, que depois você não consegue provar mais. Então, a ata notarial é muito importante. Então, aqui a pergunta que eu faço, na internet pode tudo? Vamos lá. Em regra, você pode, na campanha na internet, através dos outros meios de envio de mensagem eletrônica, você pode fazer através de SMS, WhatsApp, Telegram, e aí tem uma infinidade, aqui até o Moia falou a respeito disso. Você é livre à manifestação do pensamento, e as restrições são quais? Ofensa à honra alheia. Tem que respeitar a honra alheia ou divulgação de fato inveridicamente sabido. Respeitou isso, você pode fazer qualquer tipo de propaganda, respeitado também aquelas limitações de gastos eleitorais, por óbvio, porque agora a gente está falando também em impulsionamento de conteúdo. Propaganda na internet, como que ela pode ser realizada? No site do candidato, com endereço comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado no Brasil, no site do partido ou da coligação, com as mesmas regras, e ali teve um caso muito interessante na eleição passada. O Padilha, ele foi candidato pelo Partido dos Trabalhadores. Eu estou dando muito exemplo do PT, mas acaba que é o que vem aqui, facilita um pouco os exemplos. E aqui é caso notório, caso que a gente teve conhecimento, estava próximo. Ele registrou o domínio www.padilha.pt. Pô, ficou legal. Para quem defende ali, eu não tenho preferência, já falei isso no começo. Mas quem defende ali, pô, que legal, olha, padilha.pt. Só que você imagina o seguinte, e o candidato do PSDB? Não existe um país que gere um domínio de internet .psdb. Não existe um país que gere um domínio de internet .psb, .dem, .prb. Não existe. Você tem as siglas dos países que fazem a junção do final do domínio de internet. E o único que casou ali foi o PT, por causa de Portugal. Totalmente ilegal, no meu modo de ver, esse uso aqui. Só que o TRE de São Paulo disse que era legal e constitucional, porque a lei fala que o provedor tem que ser brasileiro, e o provedor era brasileiro, só o domínio que era português. Eles leram a lei, acharam uma forma de responder e, pô, bacana, a resposta foi ótima. Juridicamente, perfeito. Se fosse só analisar a lei fria. Agora, a gente vai para a Constituição, há uma ofensa à igualdade, porque os outros candidatos não têm direito de fazer o mesmo. Então, isso aí, a gente não tem resposta do que se deu no final disso tudo, porque quando o TRE bateu o martelo, ninguém recorreu. E aí o TSE não pôde se manifestar a respeito disso, morreu o assunto. Não sei se essa eleição tentarão fazer o mesmo e aí possa ser analisado novamente essa questão e haver uma discussão no TSE a respeito.
Mas, em regra, foi uma situação que aconteceu. Então, na internet, o que pode? Você pode, por meio de mensagem eletrônica, para endereço cadastrado gratuitamente, não pode compra de mala direta. Sabe aquela coisa? O cara vai lá num bairro aqui em São Paulo e compra aquele CDzinho? Não pode. Tem que ser gratuito. E como que eu consigo mailing gratuito, cadastro gratuito? Todo mundo que visita meu gabinete, eu pego lá os dados. Preenche aqui nome, telefone, e-mail, endereço. Eu faço um cadastro de todo mundo que me visita. Eu posso receber cadastro de alguém que me forneça um cadastro dele. Eu não posso é comprar. Comprar não. Essa que é a proibição. Posso mandar a mala direta? Posso. O nome nem seria o melhor, mas seria ali, ó, mensagem eletrônica para endereços que estão cadastrados no meu banco de dados. E além disso, você pode, por meio de blogs, redes sociais, sites de mensagem instantânea, aplicações e assemelhados, toda vez que a lei eleitoral não tem uma resposta concreta para uma determinada coisa, ela usa o assemelhado, que aí ela expande ou ela restringe, e aí fica ao critério de quem vai julgar. Cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, ou qualquer pessoa natural, desde que esta não contrate impulsionamento de conteúdo. E aí que está o problema. O terceiro não pode impulsionar o conteúdo do candidato. Mas como que controla isso? É aí que é o complicado. No mínimo, você vai ter que comprovar na justiça que você não tinha conhecimento do impulsionamento ou você não tinha vínculo com aquela pessoa que impulsionou. Quem vai ter muito problema com isso? O Bolsonaro. Porque todo mundo quer ajudar ele. Todo mundo, quando eu digo, é o que a gente vê na internet. Você vê aí, ele tem uma legião de pessoas que seguem ele, tanto que vários outdoor pelo Brasil afora. Se são contratados por ele ou não, é outra questão, a gente não sabe, não tem prova disso, ninguém conseguiu comprovar. Em regra, é o cidadão que está fazendo. E a gente vê gente com camiseta, com um monte de situação. O Lula agora também é a mesma coisa. E qual vai ser o problema disso? Imagina que eu estou lá na minha casa, lá no Nordeste, eu quero ajudar o cara. Eu vejo lá no Facebook uma propaganda dele. E eu vou lá e boto lá R$100 e impulsiono. A Justiça Eleitoral vai puxar, é pessoa comum que está impulsionando, vai questionar o candidato. Vai ser muito difícil controlar isso, porque como que você faz a prova do vínculo da pessoa que está a X quilômetros de distância? Se ficar provado que há uma vinculação direta, que a pessoa tinha conhecimento, que o candidato tinha conhecimento, e que há aquela vinculação direta, aí terá problema, eu entendo que incide aqui. Do contrário, o candidato vai sair no sentido de dizer, olha, desconheço, pede para retirar ou manda o Facebook tirar do ar. Pronto. Então, toda vez que vê uma situação dessa, por cautela, já solicite a retirada. Não permita impulsionamento por terceiro, porque isso vai dar problema. O candidato pode. O candidato, o partido ou a coligação pode impulsionar conteúdo. Terceiro não pode. O que não pode também, o famoso fake news que todo mundo está falando aí, que eu até falei no começo, de sites que sejam registrados fora do país, ou que transite naquela rede oculta que existe na internet, que a gente sabe que muitas pessoas falam, nunca vi, não sei como é que funciona, mas dizem que tem. E o fake news vai ser o grande problema da internet. O que seria o fake news? É aquela propaganda criada, são as montagens criadas na internet para prejudicar determinados candidatos ou para beneficiar também. São os famosos fakes. Não só o tipo de propaganda, como a criação de indivíduos. Vamos usar assim. Criação de perfis fakes. Isso também. Que você cria vários perfis, já ouvi falar também que há empresas especializadas nisso, em criação de perfil fake, e que vai bombardear uma campanha, seja para o bem, seja para o mal, ou para falar bem, ou para bater em outro candidato, e vai ser o caos. E muitos desses são robôs, ninguém ganha uma disputa com robô. Aí o candidato vai querer retrucar, o recomendado é não ficar discutindo na internet. Responde aquilo que for perguntado, que também não pode se omitir totalmente o candidato, que ele acaba tendo prejuízo político. Responde aquilo que for perguntado. Agora, quando vê que está batendo muito, está tendo um padrão de agressividade muito frequente, evite entrar na discussão, entrar no racha, porque vai ter prejuízo e não adianta que a pessoa, já ficou provado que a pessoa
o cidadão não consegue ganhar de uma máquina numa discussão na internet. Ele vai só se desgastar e ter um estresse e a imagem dele ficar cada vez mais desgastada. Então, ali a lei fala, é vedada a veiculação de propaganda paga na internet, isso aqui ela fala paga, mas ela salva o impulsionamento, então é permitido impulsionar, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. Aqui eu entendo que, quando fala representante, se fala que terceiro não pode, seria representante da coligação. Porque como que você comprova que foi o representante do candidato? Que não tem, talvez só se for o advogado, a resolução não falou. Se terceiro não pode, qualquer outro fora da esfera jurídica da campanha é terceiro. Então aqui tem que ter um certo cuidado. É vedada a veiculação de conteúdo de cunho eleitoral mediante cadastro de usuário e aplicação com a intenção de falsear a identidade, que é o perfil fake, e a utilização de impulsionamento com o intuito de alterar teor de repercussão de propaganda, tanto próprio quanto de terceiro, que é falsear a verdade na internet. É fazer os fake news, né? Os verdadeiros fake news. E impulsionar, isso aqui é importante, impulsionar no dia da eleição é crime. Tá? E me perguntaram ontem também, o brasileiro é fantástico. Doutor, impulsionar no dia da eleição é crime. Se eu impulsionar 2 dias antes, contratar impulsionamento por 5 dias. Eu não impulsionei no dia da eleição. Olha aí, você vê como é que vai, aonde vai. Falei, o juiz, quando olhar, ele não vai querer saber se você impulsionou antes ou depois. Ele vai ver que no dia da eleição, naquela data, vai estar lá assim, patrocinado. E pronto, é o suficiente para você ter um problema criminal. Então, faça o seguinte, faça um cálculo. Vou impulsionar por 10 dias, 5 dias, respeite o limite, que é o dia da eleição. Tem que terminar no dia anterior. Passou da meia-noite, já vai ficar difícil explicar que é porque você contratou às 2 horas da manhã daquele dia, o cálculo você não calculou direito. Vamos lá. Então, aqui também, aqui é bem, pode pular, aqui o que você não pode? Você não pode pôr propaganda na internet em site de pessoas jurídicas, site de órgão público. Imagina que eu sou vereador da casa, saio deputado federal, eu vou no site da Câmara aqui e ponho minha propaganda. Proibido, não pode, de jeito nenhum. E aqui, a Justiça Eleitoral pode determinar, por solicitação do ofendido, a retirada do conteúdo, além do direito de resposta. A Justiça pode, por exemplo, informar o Facebook, pedir a retirada, é uma determinação da Justiça Eleitoral. O ofendido pode demandar no juízo civil uma reparação por danos e responde quem contratar e quem for contratado pelos crimes de fake news. Tá? Responde os dois, tanto o candidato como a empresa que foi contratada. SMS é permitido, WhatsApp é permitido, mas telemarketing é proibido qualquer horário, não pode mais telemarketing. Antes não podia durante a noite e agora foi proibido telemarketing, porque telemarketing é ligação telefônica e ninguém aguenta ficar recebendo ligação telefônica. Na próxima eleição vão proibir o WhatsApp, porque ninguém vai aguentar o bombardeio que vai ser no WhatsApp. Isso é só eu já estou prevendo o futuro. Porque essa eleição vai ser isso, o WhatsApp vai ser, o pessoal vai fazer lista de transmissão no WhatsApp e vai mandar propaganda. E qual é o problema disso? O controle. Por isso que a lei prevê que toda essa propaganda que foi enviada por meios digitais tem que permitir o descadastramento. Então você vai fazer, até recomendo, até o professor Rodrigo falou a respeito disso, não faça grupo no WhatsApp. Porque ele não é produtivo, todo mundo quer discutir o assunto e dá uma confusão geral, todo mundo se perde. Faça a lista de transmissão, mas na lista de transmissão, já abra a lista de transmissão dizendo assim, olha, estou criando essa lista de transmissão, sou fulano de tal, inclusive é o que eu faço, eu tenho lista de transmissão, que eu compartilho informações importantes com pessoas que são cadastradas, que me fornecem o contato, eu tenho várias listas de transmissão. O que eu faço com o primeiro contato? Olha, eu sou fulano de tal, tudo bem, você me deu o seu contato por algum meio, alguma aula que a gente teve, e eu tenho essa lista de transmissão, só que você não é obrigado a ficar aqui. Em suma, é isso que eu falo. Claro, de uma forma mais cordial, mais formal. Se você não desejar, por favor, me informe que eu excluo.
Você comprovou que você fez isso na propaganda política? Perfeito. Você permitiu o descadastramento. Se ele não quiser, ele vai te falar e você descadastra. Agora, se você não comprovar isso e ficar bombardeando, ou então criar algum tipo de ferramenta eletrônica que você consiga fazer isso, como, por exemplo, envio de e-mail, em que o cara não consiga lá, igual naquelas páginas que a gente recebe de loja, que ele não consiga clicar lá para descadastrar, aí você acaba ofendendo essa regra que pode ter problema de representação eleitoral. Entidade, aqui pesquisa, eu vou passar meio rápido, entidade que realiza pesquisa, a partir de 1º de janeiro desse ano, toda pesquisa que vá ser levada a conhecimento público tem que ser registrada no TSE. Pesquisa que vai ser interna, pode ser feita? Pode. Posso fazer uma pesquisa interna para meu conhecimento. Não preciso informar isso à Justiça Eleitoral, desde que eu não dê conhecimento público. Aí eu vou dar um exemplo da eleição passada. No município, um candidato a prefeito, aqui em estado de São Paulo, bem instruído, estava muito bem instruído, assistiu uma palestra dessa, demos a palestra, informamos, mas alguém faltou à palestra. Ele fez a pesquisa. Ficou tão feliz que ele estava com 75% das intenções de voto, mas tão feliz. Ele sabia que ele não podia publicar aquilo ali. Mas ele ficou tão feliz que ele quis compartilhar com o grupo no WhatsApp. E ele mandou para o grupo de campanha dele, tinha lá 200 pessoas. Falou, gente, vamos ganhar, olha a pesquisa, que ótimo, que felicidade, que alegria, vamos comemorar. Aí um candidato a vereador que não assistiu a palestra, tão feliz que ficou, jogou no Facebook. Só precisou de 3 minutos. Foi o tempo de alguém ver e falar, tira. Ele foi lá e tirou. Aí ele achou que estava tudo bem, foi para casa, dormiu. Quando ele acordou, já tinha uma representação no TRE. O juiz eleitoral recebeu a representação, mandou apresentar a defesa. Ele apresentou a defesa sabendo que desconhecia a regra. A defesa do prefeito foi no sentido contrário. Olha, eu não divulguei pesquisa, quem divulgou foi ele. Eu não autorizei, nem sabia da divulgação. O prefeito se livrou, mas o vereador tomou uma multa de 50 mil, que é a multa para isso aqui. Não pode divulgar pesquisa que vá ser sem registro no TS, na Justiça Eleitoral. Se divulgar, é multa. E se divulgar pesquisa fraudulenta, é crime. Então, muito cuidado com isso. E a partir de 20 de julho é proibido enquete. E o que é enquete? Nós estamos vendo no Facebook a todo tempo. Vai votar em quem? Aí põe lá 200 candidatos. Vai votar em quem para governador? Aí tem lá um monte. Para presidente, blá, blá, blá. Aí você fica clicando e aquela barrinha vai enchendo. Tantas pessoas num, tantas pessoas no outro. Aquilo é enquete. Qual é a diferença de enquete para pesquisa? Pesquisa, ela tem ela é científica. Ela tem que seguir todo um trâmite. Você tem que apresentar um projeto com quantas pessoas foram ouvidas em tal lugar, quantos são homens, qual a profissão, qual isso. Você tem todo um parâmetro técnico para seguir. Isso é pesquisa. Aquilo ali você mostra se a pessoa... E realmente a pesquisa, eu tenho um amigo que trabalha com pesquisa, e eu achava que pesquisa era mais um... Porque eu ficava assim, a pergunta que eu me fazia era a seguinte, no Brasil tem X milhões de eleitores, o cara entrevistou 800 pessoas, como que ele sabe o resultado da pesquisa? É impossível, cara. Se ele for num reduto que ele pesquise 800 pessoas, e que é ligado a um determinado candidato, já vai dar errado. Só que ele me comprovou com essa técnica que é adotada, tem todo um procedimento, que não tem como dar tão errado assim. Tem aquela margem de erro para mais e para menos e fica geralmente dentro daquilo. Pesquisas sérias. Estou falando de pesquisa séria, não estou falando de pesquisa contratada para falsear, para dizer, olha lá, eu estou muito bem na pesquisa. Pesquisa séria dá certo e o cara geralmente pesquisa 3.000 pessoas, 2.000 pessoas e consegue fazer o panorama de um estado. Enquete é aquilo que está na internet, lá no Facebook, todo mundo está vendo. Não pode, depois de 20 de julho é proibida a enquete. Pesquisa pode. Aqui eu vou falar muito rápido do crowdfunding. Crowdfunding é a vaquinha virtual, aquela vaquinha eletrônica, todo mundo interessado em saber, arrecadação prévia de recursos. Quando pode? Arrecadar através dos sites dessa arrecadação coletiva
de recurso para campanha política. A partir de 15 de maio já pode. Só que você tem umas regras. Todo mundo acha o seguinte, eu vou arrecadar, que beleza, já vou ter dinheiro para campanha a partir de mês que vem. Vou estar com o bolso cheio, porque eu vou arrecadar, vou fazer lá a vaquinha, já contratei uma empresa. Primeiro que as empresas têm que ser cadastradas no TSE, no CVM, na Receita Federal, no Banco Central, passa por um crivo enorme. Criou-se a empresa, está lá a empresa, tem a empresa para contratar. Você vai pactuar com a empresa as taxas que serão definidas ali no seu contrato. Você tem um contrato com essa empresa. O percentual da doação que vai para a empresa, quem define é o candidato. E o que essa empresa vai fazer? Essa empresa ela vai começar a arrecadar para você. Você vai divulgar, olha, eu tenho lá uma arrecada lá no site tal, eu estou lá, vai lá. Qualquer um pode doar? Qualquer um pode doar, pessoa física. Inclusive ontem saiu uma publicação que a associação não pode arrecadar. Porque tinha associações aí querendo fazer arrecadação em prol de algum candidato. Não pode, que vai configurar doação de PJ. Então não dá para fazer essa manobra. A associação arrecada da pessoa física e joga um bolo inteiro na doação para determinado candidato. Sempre doação de PJ, está manobrando a legislação. Associação não pode, a pessoa física pode. E o que tem que respeitar? 10% é o limite de doação. 10% do limite do seu rendimento do ano anterior declarado na Receita. Eu só posso doar 10%. Para um único candidato? Não, posso doar para 10%. Eu dou 1% para cada um, deu 10% da minha renda. Do ano anterior, perfeito. E essa empresa faz o quê? Essa empresa vai ficar com o meu dinheiro. E quando que eu vejo o meu dinheiro? Quando eu registrar a minha candidatura. Registrei a candidatura, tirei o CNPJ, abri a conta de campanha, ela transfere o dinheiro para mim. Se eu não sair candidato, fico rico, boto o dinheiro no bolso, vou para casa, vou comprar um carro, uma casa, vou ficar feliz da vida, tem lá, imagina, arrecadei 10 milhões. Não vai nem ver a cor. Porque se não sai candidato, a empresa tem que devolver o dinheiro para cada um que doou. E além disso, ela tem que emitir recibo para cada doação e identificar quem são os doadores. A Justiça Eleitoral exige isso. Para evitar o quê? Para evitar aquele laranjal que foi denominado no Rio de Janeiro, o famoso laranjal de doações, que era o seguinte, uma empresa ou qualquer tipo de associação, sindicato, pegava uma grana enorme e doava dentro do limite de inúmeras pessoas que ela tinha o CPF. Mas não dava para identificar quem era o doador, não tinha cadastro das pessoas, nome completo. Jogava o CPF lá e pronto. Agora não. E como que essas empresas vão fazer? Através de débito em conta, transferência bancária ou boleto que capacite a identificação. A devolução desse dinheiro vai ser feita de acordo com o que a empresa pactuar. Pode ser via Mercado Pago, ela joga lá o dinheiro e devolve para o cartão de crédito, o reembolso, estorna para o cartão de crédito, ou joga uma ordem de pagamento no banco, aí é com a empresa. Ela que vai saber qual é a melhor operação. A apropriação desses valores pela empresa ou depois pelo candidato que for registrado, a apropriação de qualquer valor de recurso de campanha, principalmente agora que a gente tem o FEFEC, que se denominou FEFEC, Fundo Especial de Financiamento de Campanha, qualquer valor desse que for apropriado indevidamente por tesoureiro de campanha, candidato ou qualquer um que esteja movimentando o partido ou a coligação ali, é crime. É o 354A, apropriação indébita eleitoral. É um outro crime que a lei trouxe. Então, além de todas as implicações de abuso, de caixador lá, que agora, inclusive, tudo que cai em prestação de contas por fora, vira lavagem de dinheiro, cai na Lava Jato. Até discordo de muitas das decisões, aí é uma opinião pessoal, técnica, muitas das decisões que a Lava Jato tem dado em alguns políticos é da Justiça Eleitoral, que tem finalidade eleitoral, foi para abastecer campanha eleitoral, e a gente não vai poder negar que muitos ali, perto dos depoimentos, que alguns que eu tive conhecimento, são caixa 2. Só que a partir do momento que tem finalidade eleitoral, não tem a prova de que o dinheiro entrou e saiu por outro lado, não tem a prova do benefício direto pessoal daquele candidato enquanto pessoa física, ou não tem também a prova de que ele beneficiou a empresa ou participou de eventual corrupção anterior ou posterior, isso é caixa 2. E caixa 2 só pode cair
no crime do 350, que é a famosa falsidade ideológica eleitoral, que é justamente você falsear a prestação de contas, você dizer que ali não tinha determinados valores que você recebeu por fora. Então, e aí tem esse crime aqui agora, o 354A, que é apropriação. Limite de gasto, aqui bem rápido, está na lei. Primeiro turno para presidente, 70 milhões, segundo turno, metade desse valor. Para governador é proporcional ao número de eleitores, vai de 2.800.000 até 21 milhões, e no segundo turno 50% desse valor, de acordo com o número de eleitores. Senador é proporcional também, ali tem 2,5 milhões, 5.600.000. O problema está aqui, ó, deputado federal e deputado estadual. Deputado federal só pode gastar 2,5 milhões, e deputado estadual 1 milhão. E onde está o problema? Deputado em São Paulo e deputado no Piauí. Vamos dar um exemplo, no Acre. No Acre, um candidato a deputado federal com 2,5 milhões, ele está feliz da vida. Num estado do tamanho de São Paulo, eu acho que ele não consegue sair da capital com esse valor. Ele não consegue começar a campanha. Então, a lei deveria ser proporcional, aqui a regra deveria ser proporcional ao número de eleitores e não uma regra fixa para o Brasil inteiro, porque a gente sabe que o Brasil é muito diferente. Limites específicos. Dentro dessa regra de limitação, você pode gastar 10% com alimentação e 20% com contratação de veículos. Essas são as únicas regras de limite que a gente tem na legislação. Aí você tem aqui gasto de 1% do eleitorado, nos municípios, aqui é gasto de contratação de pessoal. Presidente, em cada estado, você pega o número do município com o maior número de eleitores, aqueles 30 mil. A cada 30 mil eleitores no município, você vai pegar 1% do eleitorado, você pode ter isso de pessoas trabalhando para você na rua, contratação. E acima de 30 mil, você contrata mais um, tá? Então, aí como que você divide isso? Você vai pelo estado, presidente e senador, você segue a regra do município, maior município do estado. Em São Paulo é fácil, é a capital. Você pega a regra de São Paulo para o número de pessoas de trabalho na rua e joga no estado para presidente. E para governador, você pega o dobro disso. E aí para deputado federal, 70% desse limite. E para deputado estadual, 50% do limite para deputado federal. Aqui já terminando, candidato, a pergunta que me fizeram mais cedo, candidato que esteja com problema de registro de candidatura, que esteja com registro subjúdice, ele pode, é o caso do Lula, não tem como fugir desse exemplo, ele pode efetuar todos os atos de campanha até que o TSE bata o martelo. A hora que o TSE bater o martelo e disser assim, você não é mais candidato, acabou. Substitui, que aí ele vai fazer a substituição de candidatura, ou tenta recorrer e brigar. Mas pode ser que no final não dê muito certo. Então, até ele tendo uma impugnação à candidatura, ele pode fazer qualquer ato de campanha. O problema que a gente vê aqui é que nessa eleição nós temos um financiamento público. Então, você imagina o candidato que ele sabe que ele está inelegível, ele sabe que ele está inelegível. Se você pegar a regra pura da legislação eleitoral, em regra ele está inelegível. Mas ele está gastando dinheiro público para fazer campanha. E aí chega lá no final, a Justiça Eleitoral fala assim, você está inelegível, mas já gastou 70 milhões, vamos botar lá. É dinheiro público. Quem devolve? Como é que faz? Não tem nenhum crime, não há previsão de crime, não há previsão de devolução desse valor, não há previsão de punição para isso, a legislação não previu. Então a gente tem aí um problema que vai ser enfrentado com certeza pela Justiça Eleitoral. Vamos lá, por favor. Dupla filiação é a pergunta que todo mundo faz toda vez. Se você tiver uma dupla filiação, hoje se você se filiou num partido e era filiado a outro, o que vale é a última, acabou. Não tem mais aquele negócio, tem que me desfiliar, informar, corro para lá, corro para cá, vou ficar sem filiação, não. Filiou num partido, derruba a filiação anterior. E substituição é até 20 dias antes do pleito. Depois desses 20 dias, esses 20 dias que antecedem o pleito, você não consegue substituir mais candidato, salvo se o candidato falecer. Se ele for recorrendo, não, mas eu estou subjúdice, meu registro foi indeferido, mas eu vou recorrer. Passou aquela marca que vai chegar aos 20 dias que antecede ao pleito, acabou. Vai ter que continuar
tentando até o final, não pode substituir mais, e aí corre o risco de ganhar e não levar. Então, basicamente, era isso que eu tinha para falar, e agradeço aqui a presença de todos e a recepção da casa.